Campina Grande, terça-feira, 16 de abril. Hoje celebra-se o dia do desenhista. Parabenizamos a todos os profissionais que trabalham e que estão exercendo a profissão como desenhistas. Opção para a Vida, nessa manhã, estará trazendo a primeira parte da abertura do que foi o 33º aniversário do programa Opção para a Vida, realizado no último sábado e domingo, quando na ocasião tivemos a alegria de receber a visita do conjunto Embaixadores de Sião da cidade do Recife, louvando a Deus com belíssimos e inspirados hinos, além do pregador pastor Euler Faber. Hoje ouviremos a primeira parte. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por você que está conosco nessa manhã. Pai, pedimos-te em nome de Jesus que o Senhor se digne de abençoar a cada internauta, cada telespectador que está conosco, e que nós possamos receber mais uma vez a Tua palavra em nosso lar, em nossa casa, em nossos corações. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deleite-se com esta música interpretada pelo conjunto Embaixadores de Sião, que esteve abrilhantando o louvor pela ocasião do 33º aniversário do programa Opção para a Vida. São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Andorinha, ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa. Você e eu é bem-aventurado nessa manhã, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. Adore a Ele, nem Ele está nesse lugar nessa manhã. Pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Quero ouvir você dizer isso bem baixinho agora. Eu encontrei teus altares, Senhor. Mais forte, diga a Ele isso, declare a Ele nesta manhã. Eu encontrei teus altares, Senhor. Adore, erga sua mão, Ele está nesse lugar. Esse culto é para Ele. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Você nessa manhã pode dizer bem forte para Ele. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei. Louve a Ele nesta manhã.
abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 7. Todos encontraram, amém? Amém? Diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, e que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, e eu vou pedir aos irmãos que possamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa noite, junto com os teus servos, com os teus filhos. Tu possa iluminar nossas mentes, Senhor, para entender, compreender a tua palavra e ser abençoado por ela, enriquecido e fortalecido, Senhor. É isso que nós te pedimos e te oramos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmão, Jesus escreveu 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, essa região que hoje compreende, pastor Bolso já esteve lá, um país chamado Turquia, né? E ali havia 7 igrejas, e a primeira dessas cartas, ela foi endereçada à igreja que ficava na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade que ficava muito perto da ilha de Patmos, na qual João, que escreveu o livro do Apocalipse, estava exilado. Fica a cerca de 100 quilômetros da cidade de Éfeso. Éfeso era considerada a metrópole da Ásia, né? A cidade mais importante daquela região. Era a capital da província romana naquela região, conhecida como sendo a Ásia Menor. Éfeso também, aquela cidade tinha um porto muito importante, e era a entrada do império para o leste, né? O Império Romano ficava no ocidente, ali em Roma. A Turquia já fica em direção ao oriente, e a cidade de Éfeso era, por ter essa localização e ser a capital da província romana na Ásia Menor, era a porta, né, do Império Romano, que adentrava para o Oriente. Então, Éfeso era um centro comercial muito importante
naquela época. Lá em Éfeso estava localizada uma das 7 maravilhas do mundo, que era o grande templo da deusa Diana, né? Paulo, na sua viagem, em uma de suas viagens missionárias, ele esteve lá na cidade de Éfeso, né? E a sua pregação levou muitas pessoas a Cristo. E os comerciantes da cidade de Éfeso se revoltaram contra Paulo. Por quê? Porque muitas pessoas estavam deixando de seguir a falsa deusa Diana e estavam seguindo a Jesus Cristo, né? E por isso se levantaram contra Paulo. Então, era um grande templo de adoração a essa deusa que havia na cidade de Éfeso. Estou dando esse panorama histórico aqui, irmãos, que eu acho que é importante, né? Lá nesse templo havia centenas de sacerdotisas, né? Que na verdade eram prostitutas, consideradas como sendo prostitutas cultuais. O culto, né, naquele grande templo envolvia, né, esse tipo de prática, né? Então eram consideradas como sendo prostitutas sagradas. E além disso, além de ser um centro de adoração a essa deusa Diana, também era um centro de adoração ao culto ao imperador. Nós não podemos esquecer que o imperador romano foi elevado à posição de Deus. É por isso que os cristãos eram perseguidos, né? Porque os cristãos só se submetiam e só se dobravam e só adoravam a um único Senhor. O Império Romano era extremamente tolerante com as religiões, desde que, né, ela não se arvorasse de ser a única religião, desde que ela não se opusesse à adoração, ao culto ao imperador. É por isso que os cristãos eram tão perseguidos, né, pelo Império Romano naquela época. Como eu falei, o apóstolo Paulo esteve lá na sua segunda viagem missionária, depois de ter sido impedido, né, certa ocasião pelo Espírito Santo, de visitar a cidade de Éfeso, né, quando ele teve uma visão e que ele foi chamado para passar a Macedônia. Mas depois, na sua segunda viagem, ele esteve na cidade de Éfeso. Paulo passou nessa cidade 2 anos e meio, né? E ao sair ele deixou o seu discípulo Timóteo como sendo pastor da cidade, da igreja de Éfeso. Durante o tempo que esteve preso em Roma, né, Paulo escreveu uma carta à igreja de Éfeso. Alguns afirmam que o discípulo amado Timóteo foi substituído pelo apóstolo João, né? Alguns teólogos dizem isso, que estava preso, né, na ilha de Pátimos, né? Alguns dizem que João foi um dos pastores ali da igreja naquela cidade. Muito bem, feito esse panorama histórico, eu queria que você voltasse para o texto mais uma vez e lesse comigo, né, quando diz aqui: ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Irmãos, Jesus aqui, ele envia uma mensagem, né, a mensagem ao anjo da igreja. Há uma discussão em relação a isso, né? Será que é um anjo? Ou será que era o pastor da igreja naquele momento histórico, na cidade, na igreja de Éfeso? Eu particularmente creio que Jesus aqui está se reportando, né, enviando essa carta ao pastor da igreja, né, que era, vamos dizer assim, o líder, né, aquele que estava responsável pela igreja naquele contexto. Esse é o papel que o pastor tem na sua igreja, né, a responsabilidade delegada por Jesus Cristo de cuidar do seu rebanho. No capítulo 1, se você voltar um pouquinho aí, no verso 20, eu queria que você acompanhasse comigo, no capítulo 1 do livro do Apocalipse, diz o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão
direita. E dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. E os 7 candeeiros são as igrejas. Então aqui Jesus, né, no verso 20 do capítulo 1, ele diz a quem ele está se referindo quando ele fala no capítulo 2 do livro de Éfeso, quem são essas 7 estrelas, né? E quem são esses 7 candeeiros, ou seja, os 7 candeeiros eram as igrejas da Ásia, naquele momento histórico que Jesus ali escreveu as suas 7 cartas. É importante ressaltar, né, que tanto as estrelas como os candelabros, eles emitem luz, né? Isso é muito importante para nós que fazemos parte da igreja de Jesus. Por quê? Porque como igreja nós temos que emitir luz. Irmãos, nós estamos envolto a um mundo de quê? De luz ou de trevas? De trevas. Nós, como sendo igreja, né, nós temos que emitir luz. E ele diz aqui, se referindo às igrejas, que essas igrejas são como candeeiros. O mundo está em trevas, né? Mas a igreja, como um candeeiro, ela emite luz. Então você que faz parte da igreja, né, e que é igreja, você tem que emitir essa luz. Será que você está emitindo luz? Lá na sua comunidade, na sua vizinhança, lá na escola, lá na faculdade, lá no seu ambiente de trabalho? Será que nós temos cumprido esse papel? Jesus vai dizer que somos o quê? Luz do mundo e? Luz do mundo e? Outra coisa importante aqui nesse versículo, né, que ele diz aqui, preste atenção aí, no verso 1: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que o quê? E que o quê? Anda. Aonde? No meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem são os candeeiros? Jesus está onde? Andando no meio da igreja. Irmãos, com certeza, se nós tivéssemos essa consciência que Jesus está em nosso meio, que Jesus está caminhando, né, está nos contemplando, é por isso que ele tem autoridade para escrever essas cartas, né, que ele mandou para as igrejas da Ásia Menor naquela época, né? E de certa forma, né, essas cartas, elas tranquilamente podem também ser dirigidas, entendidas como sendo para nós hoje. Será que Jesus deixou de andar no meio da igreja? Não. Não. Jesus está, assim como ele afirmou isso em relação à igreja de Éfeso, ele também está em meio, né, andando, contemplando, porque a ideia muitas vezes é que nós temos é que Jesus está onde? No glória, sentado aonde? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É um Deus distante. Não, irmãos. O nosso Deus é um Deus que está próximo de nós, está próximo da igreja, né? Talvez nós não o vemos com os nossos olhos, mas nós temos que, pelos olhos da fé, ter a consciência de que Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. É isso que diz a palavra do Senhor. Versos 2, 3 e 6. Eu queria que vocês lessem comigo aqui. Diz o verso 2: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não me deixaste esmorecer. Verso 6: tens contudo a teu favor que odeias as obras
dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Irmãos, eu coloquei como título dessa mensagem o seguinte tema: uma igreja quase perfeita. Tem o quase, que depois a gente vai ver que não era bem assim, quase perfeita. Por quê? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja cheia de virtudes, pastor Bosco. No verso 2 vai dizer que a igreja de Éfeso era uma igreja operosa. Quando diz aqui, conheça as tuas obras, né? Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja ativa, era uma igreja que servia a Deus e ao próximo. É possível para nós imaginarmos uma igreja de membros envolvidos no conforto dos solitários, no cuidado dos enfermos, no ensino dos jovens, na visita aos idosos. John Stott, ele diz o seguinte: a igreja de Éfeso era uma verdadeira colmeia de membros dedicados. Vou repetir para vocês o que John Stott, um grande teólogo, disse: a igreja de Éfeso era uma verdadeira colmeia de membros dedicados. Cada membro fazia algo para Cristo, ou seja, eram membros diligentes. Não eram pessoas acomodadas, eram pessoas que estavam envolvidas na obra. Conheço as tuas obras. Será que, acho que todo pastor queria, né, que todos os seus membros estivessem envolvidos nos departamentos, não fossem apenas meros espectadores, porque a maioria dos crentes hoje, né, só vem para a igreja para engordar, né, para ser cevado, para ouvir uma palavra, para se encher, mas aquilo não se traduz, né, num serviço ao próximo, né, num serviço, a própria igreja, nos seus inúmeros departamentos, né, num serviço à comunidade. E a igreja de Éfeso, ela é uma igreja cheia de serviço, de trabalho, era uma igreja diligente, uma igreja operante. O verso 2 ainda, a parte B, ele diz o seguinte: conheça as tuas obras, a parte A, tanto o seu labor como a tua perseverança. Outra característica, né, da igreja de Éfeso era o quê? Era uma igreja perseverante. A cidade de Éfeso, como eu falei para vocês, era um lugar conhecido pela sua adoração à deusa Diana, né? Eles achavam que a imagem daquela deusa havia caído de Júpiter, né? E como eu falei, era uma das 7 maravilhas do mundo. Ali era um centro de culto, um dos principais centros de culto, de adoração a um imperador. Eu falei para vocês que Paulo, na sua viagem missionária à cidade de Éfeso, ele foi ali extremamente hostilizado, quase que ele morreu na cidade de Éfeso, por causa da sua pregação ao Evangelho. Então, os cristãos lá de Éfeso, eles sabiam, eles estavam debaixo de opressão, de perseguição, de discriminação, de preconceito. Eles sabiam o que era isso, eles sabiam o que era ser maltratados, viver no ostracismo social, ser desprezado, difamado, boicotado, odiado. Mas eles eram o quê? O que é que diz o texto? Perseverantes. Conheço tanto o teu labor como a tua perseverança. Irmãos, vamos ser sinceros, ser crente aqui no Brasil, quantos de nós estaríamos aqui servindo a Deus numa igreja se houvesse perseguição? Quantos de nós estaríamos aqui nessa noite? Se você corresse o risco de perder seus bens, de perder sua pensão, de perder seu salário, de ser demitido. Vamos lá, o que mais?
ser preso, torturado. Vocês acham que isso ficou só no dia dos apóstolos ou no dia da igreja de Éfeso? Não. Agora mesmo, deixa eu ver a hora aqui, pastor Bolso, 8h25. Agora mesmo, você sabia que tem crentes na Coreia do Norte, em campos de concentração, que ele só comeu um pão hoje, duro, e tomou um copo d'água? A gente imagina isso, não? A gente vive numa bolha, irmãos, uma bolha. Isso aqui é uma bolha. Espero a sua compreensão. O motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção é que nosso tempo está acabando. Eu só tenho que agradecer a todos que estiveram conosco e convido para que amanhã você não esqueça a ouvir outra vez a continuidade desta palavra ministrada pelo pastor Elder Faber. Queremos ainda também lembrar a toda a comunidade evangélica, principalmente residentes em Campina Grande, que no próximo dia 22 deste mês, às 14 horas, você está convidado a participar do Ministério Débora. Será realizado nas dependências da Igreja do Calvário. Você que é mãe, você que é avó, você que é tia, venha prestigiar este grande encontro de oração, onde nós temos como slogan: mães de joelhos, filhos em pé. Venha, compareça. Deus tem uma palavra para o seu coração e em especial para as mães, avós e tias. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Meu cantar não será violência. Vamos cantar junto. Meu falar falará do amor, florescer na manhã a minha alma não se pôs com o sol, mas na noite brilhou. A razão dessa paz esclareço, pois eu criei entregando meu ser ao Senhor, que preserva a minha alma e no meu coração fez nascer o amor. Agora bem forte. Dediquei meu viver para Cristo e com Ele ganhar perfeição. Minha voz não será escolhida para o hino eu cantar, dizer ao Senhor, todos juntos. Eu encontrei a liberdade. Deus me escolheu por seu amor e eu vou cantar. Cristo me otorgou. Mais uma vez eu encontrei a liberdade. Eu encontrei, só vocês.